Hoje eu quero dizer algo a vocês que é um pouquinho diferente, né, do que eu costumo trazer. É alertar, né, alguns pais, né, vocês que têm suas crianças, assim como eu tenho as minhas crianças. Então, aqui em casa, a gente assiste muito desenho, né? E assim, ontem, as meninas estavam assistindo um desenho, e aí o desenho acabou, e embaixo ficou passando a indicação de novos desenhos para elas assistirem. E foi pulando, e eu tava ocupada. Aí entrou na parte de um desenho, mas eu estava ouvindo. Entrou na parte de um desenho, que é um desenho acho que de unicórnio. Depois eu vou colocar um trechinho para vocês verem, né, o desenho que eu tô falando. E aí, o desenho é muito pesado espiritualmente. Só de olhar, assim, dá pra perceber, né, que ele é pesado. As coisas que acontecem, da maneira que acontece, as palavras que são ditas, né, são coisas pesadas. E, assim, eu sei que para algumas pessoas pode parecer normal, pode parecer que não é nada, né, mas são mensagens que são passadas para as nossas crianças, né, que elas guardam com elas. E eu sei que muita gente diz que nós, né, cristãos, né, como é que fala? Endemoniamos tudo, né? Vemos demônios em tudo. Mas é porque, assim, o mundo espiritual, ele existe, ele é real como todas as outras coisas. Deus existe, seus anjos existem, Satanás também existe, seus demônios também existem, estão aí para atormentar, né? E trazer cegueira espiritual, né? Para que as pessoas não vejam, né? Há coisas que estão bem explícitas, né? Que estão bem, assim, mostra realmente. Mas há coisas, né? Que são direcionadas às crianças, que tem as mensagens ocultas, né? E que nós não prestamos atenção, às vezes passa despercebido. Mas isso me chamou a atenção. Eu sei que as pessoas podem me achar dura demais, seletiva demais, porque eu não deixo elas assistirem tudo que elas querem. Mesmo assim, eu acho que às vezes acabam consumindo alguma coisa que não devia, né? Assim, desenhos, essas coisas, né? Mas quando eu percebo, eu tiro, eu peço pra mudar. E aí, na verdade, a gente tá lutando, é uma luta contra o mundo, né? É lutar contra aquilo que o mundo acha normal. Porque para as pessoas, né, que não têm um pouco de entendimento do mundo espiritual, né, acha que tudo é normal, que tudo pode, né? Mas nós estamos nesse mundo, mas não fazemos parte dele. E não devemos normalizar aquilo que não é normal, né? Aquilo que todos dizem que é normal. Então, nós estamos contra, né? Os cristãos, né? Estão contra as coisas deste mundo. E muitas pessoas não entendem isso, né? E dizem que nós somos chatos, super crentes. Mas eu sei o que eu já vi, eu sei o que eu já passei, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o que Ele já me mostrou. As coisas do mundo espiritual que Ele já me mostrou, que Ele já me permitiu sentir. E te digo que a coisa é pesada, viu? É muito pesada. E assim, quem está de frente, quem está na linha de frente, sofre o embate, né? Então, mas o Senhor está o tempo todo ajudando e está à frente, né? Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui. O Senhor diz que nós não devemos amoldar-se aos padrões desse mundo, né? Então nós vamos contra os padrões do mundo. E resistindo àquilo que o mundo diz que é normal, aquilo que o mundo quer normalizar, dizendo que... e nos taxando, né, de chatos, intoleráveis. E tem mais um monte de coisa que eles dizem. Mas eu prefiro ser assim, estar no caminho do Senhor, buscando a Ele, tendo meu nome escrito no livro da vida, do que viver para este mundo. Viver os padrões desse mundo e no final perder a minha vida, né? E eu quero que os meus filhos cresçam também assim. Eu sei que quando eles crescerem, eles vão fazer as suas próprias escolhas e viver as suas vidas, né? Mas eu quero passar para eles, que eles cresçam e guardem isso com eles. É a verdade sobre Deus, Jesus, né? Sobre o mundo espiritual. Então eu já tento explicar para
pra elas, né, pra minha mais velha que né, um pouco. Não posso passar tudo porque ela ainda é muito pequena, mas eu sei que aos poucos ela vai aprendendo, né, ela vai entendendo. Às vezes é difícil, né, a gente encontra os padrões deste mundo. Mas eu quero só te alertar sobre isso, sobre, né, que devemos orientar os nossos filhos, né. Vem, Alice, aqui em Apocalipse, esse desenho fala um pouquinho sobre isso. Apocalipse 20 diz: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Bem, e é isso. Eu quis apenas trazer um alerta, né? Essa é o que eu penso. Isso, oi. Tá bom. Isso né? É o que eu quero viver. Não estou te julgando. Longe de mim disso, eu estou apenas tentando alertar, né? As pessoas. Mas cada um faz conforme deseja, conforme desejar, conforme, né, a sua vontade. Não estou impondo nada, estou apenas fazendo um relato. Tá bom. Ai, uma coisa que eu tava me esquecendo, né? Sobre uma coisa que aconteceu comigo, que acontecia, né? Quando eu era criança, entre os meus 10 e 9 anos, entre 8 e 10 anos, que a lista aqui tá me confundindo. Então, acontecia que as batalhas espirituais sempre, né, estavam lá desde a minha infância. Então, o Senhor não me deixou esquecer isso. Acho que hoje eu posso, né, dizer um pouco do que aconteceu. Então, quando eu era criança, nós morávamos em uma fazenda, né, e a nossa casa não tinha laje, era só telha. Era coberta somente com telha. A baboquinha. E então, estávamos dentro de casa, ouvimos muito barulho, como se tivesse um vento forte, como se tivesse jogando as telhas no chão, quebrando tudo, né? E depois que acalmou, saímos lá fora e não tinha nada. Não tinha... As telhas estavam no lugar, não tinha vento, não tinha chuva, não tinha nada. Era os demônios, né? Atormentando, né? É a opressão do inimigo, a opressão do inferno. Então, o mundo espiritual existe como todas as outras coisas. Bem, era isso que eu queria passar para vocês. E que a paz de Cristo seja contigo. Oh, meus adoráveis súditos, faz tanto tempo que não vejo suas amáveis e pequeninas faces. O que você fez com a nossa princesa? Por quê? Não sou nobre o suficiente para vocês? Não sabe quem eu sou? Mais jogos de adivinhação. A bruxa da escuridão? Que tal rainha do mal? Não, princesa das trevas. Então minha coroa não vale mais nada após eu ter ficado aprisionada por 1000 anos? Vocês não se recordam da lenda? Vocês não viram os sinais? Eu vi, e eu sei quem você é. Você é a égua na lua, Nightmare Moon. Ora, algum pônei que lembra de mim? Então também sabe por que estou aqui. Está aqui para... Lembrem-se desse dia, pôneis, como um último. A partir de agora, a noite irá durar para sempre. Cantarei uma para vocês. Um pouquinho.